Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Tá com medo? Não vá com medo mesmo. Se prepare para enfrentar as feras. E a gente vai enfrentar. Bora! Roda a vinheta. É daqui a pouco. Janete Martins, estou vendo aqui pela sua roupa que o seu empreender é na área de alimentação. Conta aí pra gente, é isso mesmo? Eu sou a personal chefe e é na área de alimentação, sim. Nós levamos a comida saudável para você que não tem tempo de cozinhar. Ai, Vou direto para sua casa. que linda! E você tá com medo? É, né, muito emocionante, né? Tá na frente de tantas pessoas inteligentes e maravilhosas, né? Então a gente fica meio apreensiva, sim. Mas eu tenho certeza que você se preparou. É esse o caminho, Janete. Vai lá, boa sorte. Tá, obrigada, tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? É porque é uma emoção muito grande estar na frente de vocês, um pessoal tão bacana como vocês. Mas eu sou a Janete Martins, sou personal chefe da Três Amores na Cozinha. A Três Amores na Cozinha, ela trabalha para a pessoa que não tem tempo de cozinhar. Ela vou até a sua casa, eu faço toda a comida, arrumo as marmitas da semana todas, deixo todas prontinhas. Ou, se quiser também, trazer um convidado para a sua casa e você está trabalhando e não tem tempo de fazer. Contrata Três Amores na Cozinha, eu vou, deixo tudo preparado e deixo a sua casa toda limpinha, a sua cozinha toda limpinha. E a comida deliciosa, sabe aquela comidinha super deliciosa, com gosto de vovó, sabe? É a Três Amores. E aí a gente faz, assim, um momento de que a sua família, você vai ter tempo para você, para o seu empreender e para a sua família. Sabe o tempo de ficar na cozinha? Você faz outra coisa que você ama. Cuidar de tudo isso. A Três Amores oferece isso até você. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Janete. Qual é o seu número, que eu já vou anotar aqui? Gente, eu quero, eu também quero. Já muito me interessou o seu serviço, viu? Seja bem-vinda. Quanto tempo que você está na área fazendo esse serviço? Na verdade, eu comecei com temperos artesanais. E depois de 2 AVCs que eu sofri, eu resolvi levar um pouco mais, porque eu comecei a ver a necessidade das mulheres que trabalham fora, homens e mulheres que trabalham fora. E tem vontade de comer aquela comida fresquinha, gostosa, e não tem tempo. Então, de uns 3 meses para cá, eu comecei nesse direcionamento. E o que eu gosto de fazer, amo fazer, faço isso já há muito tempo e agora estou levando para a casa das pessoas que trabalham. Qual a região que você atua? Eu sou da região de Como Guarulhos. que você precifica o seu serviço? Então, eu sou da região de Guarulhos
E como assim está muito tudo assim novo, eu não tenho assim uma precificação. O que dá para entender é que eu vou até a casa da cliente, eles fornecem todo o material e eu levo só aquilo que eu gosto de ser natural, porque eu não gosto de usar nada pesado. Então, eu levo meus temperos que naturais, então não dá para precificar, é tanto. Mas você cobra Não, por sua hora, diária, por você dia? cobra por dia. Quanto eu cobro por dia? Isso. Isso. Depende da localidade. Tá. Se é Guarulhos, a sua região. na região de Guarulhos, entre 350 a 400 reais o dia. Quantas horas você fica? Depende muito do que a cliente quer. De repente, a cliente quer uma comida sofisticada, né? Para muita gente. Aí dá em torno de 4, 5 horas de tudo que eu vou fazer para deixar a cozinha toda limpinha, deixar o ambiente, né, da maneira que eu encontrei. Aí você cozinha para vários dias da semana também? Também. E deixa congelado? Também. Ah, Tanto comida normal como comida fitness. qualquer tipo de prato. Sim. Ô, Janete, antes dos temperos artesanais, o que você fazia? Olha, antes de eu sofrer o primeiro infarto, eu na verdade, trabalhava com clínica de estética. Eu era esteticista e cabeleireira. Ah, você era esteticista? É. Tá. E aí eu tive que mudar eu sofri um problema de tendinite, tive que mudar de ramo, né? Tá. Eu nunca fui aquela pessoa que fica lamentando, eu sempre procurei solução. Aí Então, depois disso, você foi fazer tempero artesanal. Isso. Ficou quanto tempo fazendo tempero? Quanto tempo que eu faço tempero? Fazendo tempero. Já anos? faz mais ou menos uns 2, 3 anos. Ah, entendi. Que você e essa parou paixão... ou que... Não, que ela fazia tempero. Uns 2, 3 anos, não é isso? Isso. E tem 3 meses, 2, 3 meses que você começou a fazer esse 3 amores na cozinha. Porque eu comecei porque eu fui participar do Super Mulheres em Ação e a nossa líder, Eliana Petralha, ela começou a mostrar para mim que o potencial que eu tinha na cozinha, que ela começou a provar algumas coisas minhas, né? E gostou muito e ela falou, por que você não vai até a casa da pessoa? E eu gostei da ideia e agora estou colocando em prática isso. Entendi. Então, você já gosta de cozinhar, cozinha várias receitas. Você tem algum Sim. cardápio para mandar? Por exemplo, eu entrei em contato com você. Olha, estou precisando de alguém aqui em casa me ajudar com a comida. Você entrega algum cardápio para mim? Ou pacote? Ó, eu faço marmitas, eu faço a comida do dia, eu faço também para um jantar. Você tem esse cardápio com os valores do seu cardápio? Que eu falo, os pacotinhos do seu serviço, você não tem? Não, ainda não. Não tem. Tá bom. Deixa eu perguntar. Eu fiquei interessadíssima, porque eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. Toda sexta-feira ela vai na minha casa, faz as marmitas que eu dou para os meus filhos que estudam fora e a gente também acaba comendo. E, assim, é sensacional. Você está num ramo maravilhoso. Obrigada. Aí eu quero te perguntar, aquilo que a Lili está querendo perguntar para você é assim, ó, você vai fazer de acordo com aquilo que a cliente deseja. Exatamente. Porque ela só vai, ela não assim, leva Não, tipo assim, ó, a gente entendeu. se você quiser marmitinhas, eu cobro tanto. Se você quiser que eu faça um jantar para você, eu acho cobro que tanto. é a diária, não é? Isso, É a isso. Sempre a diária. diária. É a diária e a combinar com o cliente. Ela, de repente, ela quer me contratar para o jantar da noite. Eu vou para fazer o jantar ou o almoço. E é o mesmo Ela valor. quer marmitinha, eu vou para fazer a marmitinha e deixar tudo pronta, Tá. tudo prontinha para a semana. Dona Entendi. Janete, a senhora trouxe a questão da diária, mas eu fiquei curioso agora. Por exemplo, a senhora vai fazer um jantar para nós aqui. O preço seria R$350, é isso? Sim, Só que cada um de nós temos mais 5 pessoas que iremos trazer para esse jantar. Ficaria os mesmos R$350? o meu trabalho é cobrar o dia. Entendeu? Se for para 10 pessoas, Não. é 350. Se for para 100... eu vou e faço o dia para a pessoa, entendeu? Eu cobro Ela- o dia. Mas ela não vai conseguir produzir para 10, mas ela vai. Ela considera o trabalho dela no dia. Para Entendi. quantas Entendi. pessoas a senhora acha que consegue cozinhar hoje? Hoje, É o máximo de Agora, 50 nós estamos com pessoas. fome eu a aqui. senhora já tem cheguei um a cozinhar para auxiliar. 70 pessoas. Olha, Sozinha? 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 Sozinha. A senhora já pensou em colocar alguém para te ajudar, para atender uma demanda maior? Sim.
Mas, olha, no momento, eu comecei só eu, entendeu? Eu ainda não tive esse de colocar outra pessoa para ajudar, não. No momento, só eu. A senhora sabe que a senhora pode combinar, igual você é da região da TM, pode combinar, igual eu tenho. Toda sexta-feira eu vou na sua casa fazer a marmitinha. Entendi. Já vou passar meu endereço para ela agora. Exato. Já, calma. Gente, Só sou eu vou perder essa isso, oportunidade. eu amo. Isso mesmo. Eu queria a minha todo dia na minha casa, mas... É. Mas, ó, qual que é o prato preferido das suas Assim, clientes? a maioria, elas gostam de peixe. Então, eu sempre elaboro o peixe na cama de batata, o peixe, o salmão com molho de maracujá. Olha. Então, tem Isso vários, não está né? sendo justo. A Isso senhora- não está sendo justo. Esse com o horário. A senhora Dona Janete, conseguiria- para com isso. A Isso não senhora tá sendo conseguiria, tipo, criar uma lista da quantidade. Por exemplo, Sim. quando a moça vai na sua casa, você pede para ela fazer quantas marmitas? Eu não... 50, 20? Não, eu não faço. Eu falo assim, ó, toma o meu cartão, vai Olha a confiança, né? É, Porque olha às vezes, nisso. por exemplo, se a pessoa falar assim, ó, eu quero uma marmita de frango, de carne e de peixe, que seja 10 de cada diversidade aqui. A senhora consegue falar assim, ó, eu vou precisar de 1 quilo de arroz, pode ser 300 gramas de peito de frango. A senhora consegue fazer esse Consigo. cálculo hoje? Sim. Naturalmente, que sim. Só que, assim, a pessoa geralmente pede para fazer não passa de 7 dias, porque senão a comida fica muito congelada, ela pega, não fica muito legal. Porque, na verdade, a Três Amores é aquela comidinha da vovó, sabe aquela comidinha gostosa que você quer comer e quer sempre ter aquele sabor, né, aquela qualidade. Então, eu indico a não fazer por Congelar muito muito tempo. Então, geralmente, 7 dias é o máximo para você ter uma comida com qualidade. E como as pessoas vão contratar Três Amores na cozinha? Como que elas chegam até a senhora? Olha, eu ainda não tive condições de fazer redes sociais, que está indo por agora, mas eu tenho o número de celular, né, que a pessoa me liga, né, e eu vou até a pessoa. Mas como que ela vai saber da dona Janete? Nós estamos aí mexendo no Instagram, que é @Três Amores na Cozinha, mas para aperfeiçoar, como eu assim, não entendo muito bem de informática, de internet, nós estamos vendo eu estou vendo uma pessoa que possa fazer isso para mim. Mas tudo é custo, ainda vou chegar. Deixa eu A perguntar. senhora fez algum curso? A senhora fez algum curso nessa parte de congelamento? Olha, por enquanto ainda não. Dos alimentos? Não, por enquanto ainda não. Estou buscando isso nas redes sociais, por enquanto. Minha intenção, tanto é fazer esse curso, como também, o meu sonho, o meu projeto, como eu lido também, faço parte do CAV, Centro de Acolhimento à Vida, nós tratamos com mulheres lá. A minha intenção é preparar mulheres que façam isso também, lá onde eu estou cuidando dessas mulheres. Tá. Então, eu Janete. gostaria muito que elas se levantassem, aprendessem para crescer também nessa Quantos área. anos a senhora tem? 62. 62. Hoje a senhora mora sozinha? Não, não. A senhora mora com Eu quem? sou casada e tenho 3 filhos, 2 já casados e tenho uma solteira. E uma que mora com a senhora, certo? É isso. Pelo que entendi, foi uma mentora de um curso que você faz parte, de um grupo que você faz parte, que indicou você a Sim. fazer isso. Então, uma ideia sendo colocada em prática, né? Com pouca informação, no sentido de, olha, Três Amores na Cozinha, esses serviços eu presto, a gente pode ir semanalmente na sua casa, ou no jantar, até tantas pessoas. Sim. Enfim, até da sugestão, porque um peixe, as receitas, mas pode ter gente que tem intolerância à lactose, que tem um problema aqui de glúten. Então, quando a tia me fala de cursos, é entender, por exemplo, não só sobre congelamento, mas como que eu vou fazer esse Três Amores na cozinha, na casa dos meus clientes, entendendo todas as necessidades deles. Acredito, tá? Que esse momento agora é um momento de
muita busca e de muito estudo do que a senhora quer fazer. Eu não tenho dúvida que deve ser 3 amores na cozinha mesmo, né? Muito amor. E ter aquele gostinho de vó. Mas entenda, você vai ter que comunicar o seu serviço. O seu serviço, o que é o seu serviço, em quanto tempo, o que é a diária, quantas horas, é um jantar para 5 pessoas, é um determinado período de tempo. Um almoço para 20 pessoas é outro determinado período de tempo. Você também vai fazer a compra, como a Kika falou? Então, tem várias informações aqui, mas eu entendo que faz parte dessa ideação, que é o início do design thinking, que é assim, iniciando um projeto, um sonho. O treinamento para essas mulheres, acho que ensiná-las a cozinhar, ok. Mas ensiná-las a ter um negócio disso, você vai precisar de um respaldo inicial, de uma certificação de congelamento, uma certificação de como eu guardo os alimentos, a quantidade de dias que eu congelo, tudo isso que você falou, entendeu? Então, o fato de estar no início, aí eu quero que a senhora diga para a gente qual que é o objetivo de ter vindo ao programa e o que vai fazer com o prêmio. É assim, na verdade, para ensinar as mulheres não é uma coisa agora, é plano futuro. Agora, no momento, eu quero me aperfeiçoar no que eu faço. Eu já atendo algumas clientes já. Então, eu quero me aperfeiçoar dentro disso, do que eu já faço. E eu não entendi a última O que a senhora vai fazer com o prêmio? Se a senhora eventualmente ganhar o prêmio, o que utilidade ele vai ter para a senhora? Para mim, eu vou investir na Três Amores, metade do prêmio, em divulgação, em curso, metade disso, para me ajudar nisso. E a outra metade eu quero investir no CAV. O Centro de Acolhimento a Vidas. O grupo que a senhora apoia, que a senhora trabalha. Isso. Entendi. Porque lá já tem algumas pessoas que já ajudam lá a se doar no que faz. Mas ainda está muito invasivo e eu pretendo, se eu ganhar um prêmio, além de ajudar a minha empresa, eu quero ajudar lá também. Dona Janete, quantas pessoas a senhora está atendendo nesses últimos 3 meses? Foi quando a senhora começou. Eu não ouvi. Quantas pessoas a senhora está atendendo? A senhora já fechou com uma quantidade de pessoas agora por mês? Tem alguém fechado? Agora, para esse mês, ainda não. Não tem nenhuma fechada, está livre? Estou livre. Muito obrigada pela senhora ter tido a coragem de vir participar aqui, enfrentar as feras, né? E muito boa sorte, viu? Obrigada. E eu vou passar o meu número de telefone. Aí, gente, é uma oportunidade única. Eu quero agradecer a Eliana Petralha, que me confiou no meu trabalho. E conhecer vocês, assim, é uma emoção muito grande. A gente fica muito nervosa, porque vocês têm muito o que passar para a gente. Eu, na idade de 62 anos, um pouquinho que eu estava ali assistindo, a gente aprende muito com vocês. Parabéns, vocês são incríveis. Viu? Parabéns, boa Obrigada. sorte. Boa sorte. Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmondes, especialista em inteligência artificial. Estou aqui com mais episódio IA para Negócios com as Feras. Você sabe realmente o que o seu cliente quer? O que ele precisa? Onde ele está? Qual é a forma de consumo dele? Eu quero mostrar para vocês que com a inteligência artificial, hoje, é possível você saber o comportamento do seu público, onde ele está, o que ele consome, qual plataforma ele mais utiliza, qual é o tipo de comportamento que ele está, seja ele dentro das redes sociais, seja ele dentro do consumo da sua própria empresa, no seu site, na sua loja física, baseado em dados. Bom, a inteligência artificial, ela consegue entender os comportamentos, fazer previsões e, com isso, trazer realmente produtos específicos para o seu público. Ao invés de você mandar campanhas, por exemplo, iguais para todo mundo, que tal criar grupos específicos que tenham os mesmos interesses, os mesmos comportamentos e, com isso, você acertar na comunicação daquele público. Você, dentro da sua empresa, você vai ter diferentes tipos de clientes. Vão ter clientes que são mais arrojados, são clientes que demoram mais para tomar uma decisão, que precisam de mais dados, mais análise, que precisam de mais tempo de conversa. Bom, a IA ela consegue realmente entender o teu cliente, entender o teu público e montar campanhas específicas para ela. Bom, imagina, de repente,
um site de pet shop. Consegue indicar uma ração adequada de acordo com o tipo de cachorro, com a raça do cachorro que foi cadastrado pelo cliente lá no começo. Bom, esse é só um dos exemplos que a gente consegue realmente aplicar com a inteligência artificial, mas vai do seu negócio, a gente realmente consegue colocar todos os seus dados na IA para que ela realmente mostre para você como fazer para vender mais e melhor. E no próximo episódio eu vou mostrar como utilizar a IA para melhorar ou até mesmo montar do zero o seu funil de vendas vencedor. Até o próximo episódio. Olá, espero que você esteja bem. Eu sou Samantha Neves, especialista em DEI, sou colunista do reality show Em Frente às Feras e o assunto de hoje é empreendedorismo LGBTQIAPN+. O empreendedorismo LGBTQIAPN+, ainda sofre discriminação e preconceitos. E é importante criarmos grupos de apoio para fomentar esse tipo de negócio. Precisamos ajudar essas pessoas com esse início. Por serem LGBTs, algumas pessoas não têm tanto conhecimento ou sofrem por tanto discriminação quanto falta de acesso. É importante a gente pensar como nós podemos ajudar essas pessoas. Quando nós pensamos em empreendedores LGBTQIAPN+, precisamos pensar além dos salões de beleza ou algo parecido. Precisamos entender que essas pessoas podem e devem investir em qualquer área de trabalho. E nós precisamos fomentar também com que esses empreendimentos possam crescer e tenham respeito também diante da sociedade. Porque quando nós pensamos em empreendimentos e lugares LGBTQIAPN+, muitas pessoas acham que esses lugares só atendem um recorte, quando na verdade esses lugares atendem todo mundo e nós precisamos ajudar essas pessoas a evoluir nesse seu trabalho. Se você gosta de assuntos como empreendedorismo e diversidade, eu sou Samantha Neves, especialista em DEI. Espero vocês até semana que vem. Tchau! Olá, eu sou a Deise Canguçu, psicóloga, empresária, fundadora do Grupo Ápia. Estarei aqui com vocês num programa Em Frente às Feras para falarmos sobre o seu principal ativo, que são as pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema S. Você sabe o que significa isso? O Sistema S envolve várias entidades como o Senai, o Sesc, o Sebrae, o SESI, e são instituições que ajudam você, como empresário e empresária, e os seus funcionários a terem mais capacitação. O Sebrae oferece consultoria empresarial e gestão empresarial. E você também tem a possibilidade de usar o Sistema SESI, que oferece segurança e bem-estar. Tudo isso são custos muito baixos para que você possa oferecer para a sua empresa maior qualificação. Quer saber sobre mais temas como esse? É só me seguir no próximo episódio. Até lá! Estamos aqui com a nossa segunda participante de hoje, a Rosana Aleixo, né, Rosana? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho pra gente do seu empreender. Meu empreender, eu sou mentora, sou terapeuta comportamental, sou educadora e eu gosto muito de trabalhar os traumas da infância. É algo que me fascina, resgatar a criança interior que está perdida e acolhê-la e dar o melhor para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e destravem. Bora destravar então? Com certeza. Então é sua vez. Boa sorte! Você sente que seus sonhos estão distantes e que tem algo que está travado dentro de você, mas você não entende o porquê? Eu sou Rosana Aleixo, sou mentora, terapeuta comportamental, sou educadora há mais de 25 anos, formada em pedagogia com inclusão em educação especial. Ajudo mulheres a ressignificar os traumas da infância e resgatar e acolher a sua criança interior. Eu gosto de, geralmente, para que eu conheça o meu cliente, entenda a dor dele, eu costumo conhecê-lo, fazer um mapeamento dele através de uma anamnese, uma sessão gratuita de terapia, e também uso o laudo de HMI para que eu possa entender o perfil desse meu futuro cliente e, assim,
fechar um processo com ele para que eu possa ajudá-lo a curar as suas dores, a ter mais autoconhecimento sobre si mesmo e ter uma vida mais livre, mais próspera e mais tranquila, digamos assim, leve. Rosana, me fala uma coisa, você fez pedagogia e que outras certificações você fez para fazer mentoria comportamental? Eu fiz a parte de terapia comportamental com PNL e também trabalho na parte de mentoria comportamental, sempre analisando o lado na parte estrategista comportamental do ser humano. Eu analiso e vejo as necessidades de uma pessoa a partir das suas dores e trabalho isso fazendo um mapeamento, fazendo uma conversa mesmo para que eu possa entender as dores desse meu cliente. Quem é seu público-alvo hoje? Com quem você trabalha? Aliás, quem busca o seu serviço? São pessoas, geralmente mulheres, que passaram por traumas da infância, que têm essa dificuldade de entender melhor ela internamente. E aí eu busco com ela que ela entenda, acolha a criança interior dela, resgate essa criança para que ela tenha uma segurança e realmente entenda a sua verdadeira identidade. Certo. E hoje você tem um consultório. Fala para mim se você trabalha sozinha, como que são as suas sessões, é online, presencial. Conta para a gente a estrutura do seu negócio, que aí todo mundo fica dentro da mesma informação. Exatamente. O meu negócio eu atendo por Zoom, geralmente as chamadas são via Zoom. Como eu falei, geralmente eu aplico uma sessão gratuita de terapia comportamental com aquela pessoa, uma sessão diagnóstica, e faço também análise do HMI, para que eu possa entender as dores e mapear ali o que aquela pessoa precisa para melhorar, nos pontos, seja familiar, pessoal, particular, profissional. E o meu intuito é o quê? Hoje, uma das dores que eu vejo é fechar processos, captar clientes a partir dessa minha sessão diagnóstica e dos laudos de HMI. O que é o HMI? HMI é uma ferramenta de perfil comportamental, no qual é gerado perguntas e respostas para o meu cliente. A partir do momento que ele responde essas perguntas, vai sair como se fosse assim, um laudo, um raio-x da vida dele, falando do perfil dele, das dores dele. Eu vou entender ali o que ele passa, o que ele vive, o tipo de perfil, se ele é introvertido, se ele é uma pessoa mais influente, uma pessoa que é mais comunicativa, ou uma pessoa mais introspectiva. Eu vou analisando a partir desse laudo e passo para a pessoa as dificuldades que ela tem. Vou perceber aí as dores que ela sente, para que eu possa trabalhá-la. Quando você fala do laudo HMI, você fez uma certificação? Fiz a certificação. Qual escola você estudou? Oi? Qual escola você estudou? Qual instituto você fez? Eu fiz em 2 institutos. Eu fiz com a Deolane Paz, a formação de analista comportamental, e fiz também no Instituto, o IN. Hoje, como que funcionam as suas sessões? Você vai atender Zoom, que você falou. Qual o valor você tem cobrado de cada sessão? A sessão de HMI eu cobro R$ 350 com devolutiva. Uma sessão só? Isso. Dou o laudo, aí eu marco a segunda sessão para que eu dê uma devolutiva a partir do laudo, em cima das respostas que ela teve nas perguntas do HMI. E quanto tempo você já vem aplicando esse laudo? Como é que está o seu conhecimento? Porque quanto mais você aplica, mais devolutiva, exatamente, mais você conhece como é que funciona tanto a ferramenta como as pessoas, para você dar uma devolutiva de forma correta. Eu fiz a formação já tem 1 ano. Eu comecei ano passado, a partir do meio do ano, e venho aplicando essas ferramentas. Atualmente, eu trabalho como educadora e estou nessa transição. E esse, inclusive, é um dos grandes motivos de eu estar aqui, pedir ajuda na questão mesmo. Eu tenho conhecimento, mas eu entendo que eu preciso ainda estruturar muita coisa. Quantas devolutivas você já fez desde o início? Já fiz 4. 4. Qual que é a sua maior dificuldade hoje, quando você vai dar a devolutiva? Porque o laudo está ali. Exatamente. Mas você precisa conversar com a pessoa e entender a dinâmica dela para você dar uma devolutiva mais assertiva. Qual que é a sua maior dificuldade hoje quando você vai fazer uma devolutiva? A devolutiva, eu geralmente leio
para entender o perfil, as necessidades daquele meu cliente, as dores que ele tem, e principalmente assim, qual que é mais o lado dele na questão. Geralmente alguns vêm falar, eu preciso saber se eu estou na profissão certa, eu preciso entender se eu estou no cargo certo. Então, o laudo de HMI ele vai dar essa transparência, vai dar o raio-x dessa pessoa, no qual eu vou entender qual realmente é a área dela para que ela possa investir e trabalhar de forma satisfatória. Você aplica as ferramentas da PNL para curar os traumas dos seus clientes pelo Zoom, e isso traz o retorno para eles? Eles conseguem absorver? Geralmente, primeiramente, eu faço essa anamnese, toda uma entrevista com essa pessoa, tudo pelo Zoom. Esse é um dos grandes, assim, que eu comecei a entender que, lógico que ajuda bastante, mas eu sinto essa necessidade de poder expandir, de montar um espaço legal para os meus atendimentos. Mas hoje eu realmente atendo pelo Zoom, consigo passar minha mensagem, faço ferramentas com eles, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto, sim, essa necessidade de estar ali no pessoal. Então, as ferramentas da PNL hoje você não utiliza? Utilizo também, com algumas dinâmicas, que é para a pessoa de empoderamento, de encorajamento, algumas ferramentas para que ela possa desbloquear, destravar. E ela consegue ter o retorno pelo Zoom? Consegue. Porém, é como eu falo, geralmente eu preciso de um tempo. Qual que é a minha intenção, a minha dor aí hoje? Eu fecho, eu converso com a pessoa, dou uma sessão diagnóstica, entendo que ela precisa de ajuda, e o que eu faço? Eu induzo a pessoa a ela em perceber que ela precisa de mais sessões comigo. E você tem um pacote, porque análise comportamental, você falou 350, né? Que ela falou? Mas ela não te respondeu, né? Não. Então, das sessões, que foi o que a Lili te perguntou, você já tem um pacote, você já tem uma estrutura de atendimento para continuar? Exatamente. Eu cobro R$350 com a análise, e a segunda sessão é uma devolutiva que eu dou para essa pessoa. Depois eu fecho um pacote de 8 sessões. E qual o valor desse pacote? O valor é de R$2.000 a R$2.500. Gostaria de perguntar... Quantos clientes você já aplicou isso? Hoje, eu tenho 2 clientes. Legal. Gostaria de perguntar para você, referente a justamente esse HMI, né? É uma espécie de um assessment, né? Ele vai te dar um perfil comportamental ali da pessoa que você vai tratar. Então, ele vai... Eu costumo dizer que esse tipo de ferramenta, ela meio que traz a pessoa ali de uma maneira bem clara, um direcionamento bem assertivo. Aí você dá o feedback para aquela pessoa e depois você começa o tratamento caso a pessoa avance. A metodologia que você aplica é essa, né? E dentro do diagnóstico ali inicial, você começa a destravar a pessoa, quebra de crenças, enfim. Essas ferramentas que você aplica, ela no online, né? O que a Tia me trouxe? Você tem o ambiente online e tem o ambiente presencial. O que ela quis dizer? Dentro do presencial, pelo que eu entendi ela falando ali, a assertividade, a sensibilidade é muito maior de conexão e tudo mais. E dentro do online, talvez não tanto, e você trouxe que traz resultados. Como que você consegue identificar? E quais são as ferramentas básicas ali, ou iniciais, para você avançar dentro desse processo? Que consegue te dar um diagnóstico inicial de metria de evolução. Como que você ofere isso? Antes de você responder, dá um passinho para cá, fica nesse X, por favor. Para trás. Isso, obrigada. Também. Mais para trás. Isso. É com você. Hoje o meu foco é no online. Por isso, exatamente, que eu uso a ferramenta de HMI para que a pessoa realmente ali seja analisada. A partir das perguntas e respostas que eu faço e o laudo que sai do HMI, eu vou analisar ali a dor daquela pessoa, do cliente, e vou aplicar ferramentas de acordo com as necessidades dela. Tá, o HMI, você encontrou essa ferramenta assim, onde você realizou o treinamento de PNL? Exatamente. Tá. Eu compro o pacote de ferramentas de R$400 a R$500, dependendo da quantidade de laudos, e conforme a demanda de clientes, eu vendo uma vez para a pessoa, porque o meu intuito aí é o quê? É vender o laudo HMI, eu dar esse raio-x da vida dela, para ela entender que ela
tem algumas crenças limitantes, que ela tem alguns padrões de comportamento ali que está impedindo a vida dela de alguma forma, seja na área profissional ou até mesmo pessoal ou familiar. Rosana, esses testes, eles têm um investimento. Qual o valor do investimento que você tem em cada teste? Porque você vende ele por R$350. E, além disso, você faz a análise para saber se você está tendo retorno ou não. Você tem o seu espaço, hoje você está na sua casa. Mas você, para uma empresa, você precisa jogar os seus custos fixos e os variáveis. Hoje, quanto sai para você cada teste? Do laudo. Você fala a resposta do laudo da HMI. R$50, como eu falei. Eu compro um pacote e vendo avulso. Conforme eu tenho os clientes, eu vou aplicando esse laudo e cobro com a devolutiva R$350. Você tem noção que quando você investiu R$400 em algo que é como se você tivesse um estoque. Ele está parado. Então, você investiu os R$400 e você tem que vender. Você tem uma meta para fazer essa venda depois? Exatamente, essa é uma das minhas grandes dores. O que eu percebo? Eu estou ali dando todo o meu conhecimento, mas a minha questão estrutural e organizacional, nessa questão financeira e de entender quanto que eu tenho que tirar do pacote de laudo que eu comprei e vou vender para o meu cliente, muitas vezes, de verdade, eu fico bem perdida. Porque agora que eu comecei a entender e a estruturar essa questão de me olhar como uma empresa. Antes eu me olhava apenas como um servir, de entregar o meu trabalho, o que eu conheço, principalmente na questão dos traumas infantis, da infância, por eu já ter passado por situações traumáticas. Eu entendi que é uma missão minha ajudar mulheres a ressignificarem esses traumas, mas eu não tenho olhado com profundidade essa questão toda de estrutura, de quanto que eu vou vender um laudo, quanto que eu investi eu investi. E os meus pacotes estão aleatórios, estão avulsos. Então, essa, de verdade, é uma das minhas grandes dores no momento. E eu entendi que eu preciso realmente estruturar. Você está fazendo a transição de carreira. Você já parou de trabalhar onde você trabalhava antes? Não, eu me divido entre o trabalho de professora e uma parte eu faço os meus atendimentos, costumo fazer à noite. A minha intenção, aos poucos, eu estou plantando a sementinha de chegar no nível de poder realmente me dedicar integralmente. Sinceramente, você não tem as respostas que as meninas perguntaram para você, até mesmo porque você ainda parece que não teve o tempo suficiente para aplicar todo o seu conhecimento. Você não tem um N de clientes que te dá valores, certo? Então, assim, o que a gente percebe? Que você precisa começar a estudar, você quer empreender. Então, você também, além de estudar a PNL, fazer, aplicar o assessment, e você vai precisar estudar também como você tem que ter uma empresa, quais são os seus custos fixos, variáveis, quanto que você fazer metas de quanto que você vai ter que faturar para você pagar aquilo, quanto é que você vai ter que faturar para sobrar para o seu bolso, porque até agora é tudo ainda muito raso, você não tem. Né? É uma das minhas grandes dores, exatamente isso. Rosana, o que você veio buscar aqui no programa e o que você vai fazer com o prêmio para a gente finalizar? Eu vim buscar ajuda justamente na estruturação do meu negócio. Eu estou ainda caminhando, estou engateando, e eu preciso muito de uma ajuda realmente nessa questão de estrutural, de metas. Como que é? Como que eu vou organizar essa minha parte de atendimento, nessa questão financeira, de valores? Porque não é só entregar o conhecimento, eu preciso também monetizar. E o prêmio? O prêmio de R$1.000, primeiro, eu vou investir no meu canto, onde eu realizo as minhas gravações, eu faço alguns conteúdos para o Instagram e Facebook, e também comprar um microfone de lapela, que eu estou precisando. Maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço. E boa sorte, viu? Gratidão. Boa sorte. Muito obrigada. Muito bom. Sorte. Olá, sou Miriam Vasconcelos e estou aqui para mais uma magia no relacionamento. E hoje eu quero exemplificar para você aquilo que eu trouxe no programa passado,
que foi a comunicação eficaz. Certa feita, um vendedor da BMW estava atendendo um cliente que foi levar o seu carro para fazer a revisão. Ele foi acompanhado de um colega, juiz, que ia dar carona depois, porque ele ia deixar o carro na revisão. Enquanto o vendedor preparava a documentação para deixar o carro, ele percebeu que o amigo desse juiz estava olhando uma BMW que estava no saguão. Terminou de atender o cidadão e foi até esse amigo e disse: gostou do carro? Ele falou: gostei. Abriu a porta e ele sentiu aquele aroma do carro 0 quilômetro com banco de couro. É maravilhoso, né? Todo mundo gosta, até eu. E ele disse: gostei. Gostou? Gostei. Ele pegou, entrou e ligou o carro e disse para o cliente: vamos dar uma volta. Ele falou: não sei dirigir esse carro. Ele falou assim: faz assim. Deu as instruções e saíram. E ele viu que estava desfilando num tapete de plumas. Volta, o rapaz coloca o carro no saguão. Eis que ele vai, se senta na mesa e diz: rapaz, se a minha mulher soubesse que eu dirigi esse carro hoje, ela ia dizer para eu comprar esse carro. Ele foi e disse assim: não, mas você não precisa comprar esse carro, basta você fazer uma coisa que eu vou te ajudar. Me dá sua carteira de motorista. Preparou uma autorização e entregou a chave do carro com a documentação e disse a ele: passe o final de semana com sua mulher, dando isso de presente para ela. Ele surpreendeu o seu cliente. Ele foi para casa com o carro, o amigo acabou indo dirigindo dele. Volta na segunda-feira, o que aconteceu? O rapaz viu que ele chegou com a mulher, pediu a moça para ir buscar um bolo. Ele traz a mulher e a mulher falou: eu estou encantada, esse carro é maravilhoso. Nisso chega a funcionária com um bolo na mão e todos cantaram parabéns para ela. Ele olhou para ela e disse: você acaba de ganhar o carro. O marido deu: então você só não vende quando você não sabe encantar. Porque encantar é a magia do negócio. Sou Miriam Vasconcelos e te vejo no próximo programa. Bora encantar? Olá, eu sou Selma Cosso, mentora de saúde para empreendedores e estou mais uma vez aqui no Em Frente às Feras. Nossa, que delícia estar aqui. Estamos de novo no nosso Eixo na Pausa e hoje nós vamos falar daquelas emoções, não é? As emoções difíceis já foram feitas e agora aquela emoção que te dá um prazer enorme, um abraço. Quem você abraçou hoje? Você sabia que quando a gente abraça em torno de 20 segundos a pessoa, você libera o hormônio da ocitocina, que vai melhorar o seu estresse, melhora a sua alegria, melhora uma série de coisas aí e aumenta a sua produtividade. Você sabia disso? Mas eu quero saber ainda mais. Você se abraça? Então vem comigo, porque é muito importante também para que você melhore tudo isso, todo esse estresse com seu autoabraço. Então vai lá, sente o corpo, sente a cabeça, feche os olhos, relaxa os ombros, sente seu tronco, coxas, pernas e pés e volte devagarzinho para os seus braços, antebraços e mãos e vai fazendo, esticando, esticando, esticando e se prepara para te dar aquele abraço bem gostoso. Isso, abraço, pode até aqui, ó. Se acolhe, se encoraje, se encontre. Perceba que você está em equilíbrio entre o pensar, o sentir e o agir. E aí a gente vai inspirar pelo nariz, né, mandando o ar lá pelo nariz e vai abrir, expandindo e mais uma vez você vai se abraçar e vai falar: eu posso, eu sinto, eu sou
merecedora desse abraço. E aí você expande e você pode ir lá na nossa comunidade, Eixo na Pausa, no @SelmaCosso, Selma com S, COSSO, e conta pra gente como que tá sendo todo o nosso processo, nossas pílulas do Eixo na Pausa, só para você e pra gente, né? Para que a gente possa nos conectar ainda mais. Um grande beijo e até a semana que vem. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner e estou muito animada para compartilhar com vocês tudo que envolve a gestão de um negócio na prática. Nós estamos falando sobre precificação nos últimos episódios e hoje nós vamos aprofundar o segundo pilar, que é o valor percebido pelo cliente ao comprar seu produto ou serviço. Quanto maior for esse valor percebido, menos importância ele vai dar para o custo. Muito mais fácil para você vender. Na minha franquia de produtos naturais para saúde e bem-estar, eu tenho um produto que ele apoia a regular a qualidade do sono e ele ajuda muito no dia seguinte a controlar toda a parte da saúde mental, reduzindo depressão, ansiedade. Os benefícios são tantos que é muito raro alguém questionar o custo do produto. Fica essa dica. Como você pode aumentar o valor percebido do seu produto, do seu serviço aos olhos do cliente? Em primeiro lugar, divulgue todo o seu diferencial. Ele não é obrigado a saber porque às vezes o seu produto, o serviço custa mais caro se você não deixar isso muito claro. Segundo, construa uma experiência muito envolvente para o cliente, desde a captação até o pós-venda. Terceiro, trabalhe muito na sua comunicação durante todo o ciclo da venda. O fundador da Revlon, ele comenta assim, que na fábrica ele produz cosméticos, mas que na loja ele vende esperança. Alguns erros que prejudicam a percepção de valor pelo cliente. Se você foca muito em falar preço, se o seu marketing só fala em preço, o cliente vai só olhar o preço e o valor vai passar desapercebido. Segundo, se você não investe em criar uma marca forte, as marcas mais potentes já tem um valor maior para o cliente. E terceiro, se você não educa o cliente desde a embalagem do seu produto ou a apresentação do seu serviço, qual é o seu grande diferencial? Me encontra aqui no próximo episódio e nós continuaremos essa jornada sobre o aprimoramento da gestão do seu negócio. Um beijo, uma excelente semana para você. Olá, tá todo mundo aí? Hoje estamos com a professora Liana aqui batendo um papo e a pauta, olha como são as coisas, a pauta é parceria. E essa professora, ela é de uma caridade, de uma generosidade em parcerias. Eu já estive aqui, já tive a oportunidade de estar em eventos dela, porque isso é dela. Ela gosta de fazer parcerias. E aí eu te pergunto, já é dela gostar de parcerias? Vem para uma universidade, a Anhembi Morumbi, que gosta de parcerias. E aí, casamento perfeito, professora? Perfeito, aquele casamento que faz brilhar o olho da gente e o olho dos nossos alunos, né? Que é o que a gente mais quer. Sem dúvida. Então, posso falar um pouquinho dessa parceria para vocês? Claro. Bom, em primeiro lugar, quem está me ouvindo aí, isso daqui é um programa voltado para empreendedor. Sim, o Em Frente às Feras. Em Frente às Feras. A maioria está ainda com um pequeno negócio, assistindo e tudo mais. Sim. Gente, pequeno negócio pode fazer grandes parcerias e se tornar grande também. Então, o que acontece? Aqui na EMB, eu estou no curso de administração e estou também no curso de marketing. E muitas das parcerias que a gente faz, elas são com pequenas empresas. Então, a gente traz para os nossos eventos pequenos pessoas, empreendedores, donos de empresas de grandes, grande porte e de pequeno porte. De todos os portes, mas principalmente por meio desse networking que é tão importante
Mas os nossos projetos são feitos também com essas empresas e com essas parcerias. Então, a gente tem projeto sustentável. Então, por exemplo, o Campus Paulista, para quem está no Campus Paulista, que ali ao lado circula a economia criativa, a gente fez um projeto com a Vai-Vai. Olha que bacana. Uau, olha. A gente trouxe a Vai-Vai para dentro da gestão, fizemos uma análise de gestão, depois uma análise de marketing. Vai-Vai fez parte da gente, tanto de análise foco, como Sim. outras coisas. E o bacana, professor, é que assim, às vezes você está falando de educação dentro de uma universidade e você está falando de vai-vai, de escola de samba, quer dizer, como dá parceria? Dá. E olha que legal também, às vezes não precisa envolver dinheiro, finança. Às vezes o escambo, né? É uma troca que a gente pode fazer e a empresa ganha. Ah, mas eu sou muito pequenininho, não vou me dar com o grande? Engana-se. Verdade. Os nossos alunos vão para dentro da empresa, crescem, a empresa cresce e a gente cresce. Então, pronto. Chegamos por aqui hoje. Muito obrigado. Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Olá, estrelas e cometas do programa Em Frente às Feras. E aí, como foi essa deliberação? Antes de eu saber como que foi, eu quero dar um recado que está aqui na minha camiseta, que muitas empreendedoras, diria 99% empreendedores, ficam com medo de vir aqui enfrentar as feras, né? Mas quando a gente se prepara, aí a gente consegue enfrentar os medos e enfrentar as feras, não é mesmo? E vocês, acharam que elas se prepararam? Quem vai deliberar? Antes da deliberação, tem uma lenda, você falando de medo, que é bem interessante, que a nossa mentora das mentoras sempre fala, que é uma grande mentira. Vá com medo mesmo. Não, não vá com medo mesmo. Precisa se preparar. Ou então usar fralda, né, Guto? Não é isso? Agora, quem vai deliberar? Sou eu. Paulo, vamos lá, comer. Diga o que veio, Paulo. Vamos lá. Dona Janete, a senhora com 62 anos, disposta a trabalhar e a produzir, entregar com carinho, né, com 3 amores as suas refeições. O que a gente recomenda à senhora? Que tem muita coisa e muitas formações importantes que são mais importantes do que a senhora dedicar uma parte do seu dinheiro, que eventualmente pode ganhar ainda, não vou manter esse suspense, não, se trabalhar, e vai poder, no futuro, entregar muito mais para o cara. Mas, nesse momento, a senhora precisa investir muito em formação. Sebrae é uma boa fonte de informações valiosas. A Anvisa tem um curso importante que toda pessoa que manipula alimentos deveria ter feito antes de começar. Então, eu te recomendo que procure melhorar a sua formação na sua área. Com relação à Rosana, a importância que a gente entende é esta também. Você tem uma responsabilidade, está se propondo a ajudar as pessoas, eu tenho certeza que de bom coração. Mas a formação, quando a gente vai mexer com a vida das pessoas, a gente tem que estar muito bem preparado para isso. Então, a recomendação é que melhore muito a sua formação também. Efetivamente, tem várias formações complementares ao que você já fez. A gente recomenda que você siga no seu caminho. Ele é um caminho muito bom. Nós já conversamos aqui em vários programas sobre a saúde mental. As pessoas estão precisando desse apoio, dessa ajuda. É legal de você estar disposta, mas a gente recomenda que você ainda melhore muito a sua formação.
E a decisão, gente? Calma, vamos manter o suspense. Tem decisão? Olha o suspense, meu Deus. Tem decisão. Quanto tempo a gente levou Estamos aqui para indecisos. conseguir deliberar, né? Foi difícil, foi difícil. Foi difícil, então. Foi difícil. A decisão é pela dona Janete. Tá? Dona Janete! Ela continua com a gente aqui. Tá? Meu Deus. Ai, Jesus. Certo. Calma, respira, dona Janete. Respira, dona Janete. Respira, respira. Não assusta a gente. Sem outro AVC. Vamos com calma. Mas a Rosana tem um bom caminho. Não desista que a decisão foi por incentivar... Opa! Olha que temos ali. Mais objetivo. Ser mais objetivo. Presente! Esse presente é valioso, hein? Para quem é, Tieme? Mentoria para a Rosana, para a gente estruturar o plano de negócio dela, focar, fazer essa mudança de mindset, né? Para começar a empreender no seu negócio. Tá bom? Maravilha! Você tem noção que equivale a mais de R$30 mil uma mentoria com a Tieme? Maravilha, Ti. E a gente pede para que você se comprometa a estar lá para fazer a mentoria, tá bom? Quando marcar, porque senão você acaba prejudicando o próprio celeiro, perdendo pontos, tá bom? E foi isso o nosso programa. Estamos muito felizes com todo esse desenvolvimento e esperamos vocês na próxima semana aqui na TV Aberta. Um beijo e até a próxima!